o tema indissolubilidade do casamento ou divórcio, que está lá no item 1 ao 5 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para nos ajudar nessa temática, nós encontramos aqui no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lição de número 137, vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Isso está em Paulo, Efésios 5,33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade de temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sob as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem acima de tudo as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes convertem em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à sua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel, não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. E assim, queridos irmãos, faço o convite a todos para fecharem os olhos, para que possamos mergulhar dentro do nosso íntimo, da nossa essência, e buscarmos em nós toda essa decisão que nós tomamos de estar aqui nessa manhã, para mergulharmos no caminho do aprendizado. E por isso somos gratos, Senhor Jesus, que és nosso modelo e guia, a nos facultar essa oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais do Teu Santo Evangelho segundo o Espiritismo, para podermos te servir melhor e caminharmos na senda do bem. Obrigado, Senhor, e rogamos que os nossos amigos espirituais, que estão sob Tua direção, em especial o patrono desta casa, Fabiano de Cristo, que envolva o nosso irmão José Carlos, para que ele faça bom uso da palavra e nos traga a palavra fácil ao entendimento de cada um de nós, segundo as circunstâncias que cada um vive. E assim, Senhor Jesus, te pedimos permissão para iniciar os nossos trabalhos desta manhã e que ele transcorra sempre na Tua doce e bendita paz. Me permitam, mas eu esqueci de passar 2 avisos extremamente importantes, que são o Arraiá do Selve, que vai acontecer na tarde de hoje, a partir das 12 horas. Prestigie, tem música ao vivo, muita comida gostosa, muito doce, sorteios, enfim. Festa junina é sempre um ambiente muito agradável, né? E no dia 20 de julho nós vamos ter também o Arraiá do Nazareno, né? Lá no Acena. Dia 20 de julho, a partir das 11 horas. Dito isso, nós passamos a palavra ao nosso irmão José Carlos para que ele possa iniciar a sua tarefa. Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos.
Tá fraco, olha o frio. Bom dia. Agora sim. Lá na BBM a gente faz isso. O pessoal vê assim, meio, eu estou sentindo dor. Não, a dor vai continuar. Porque, como diz a nossa presidente, a Marlene, é nossa vizinha aqui pertinho, né? Ela fala assim, agradeço a Deus todos os dias quando amanhecerem sentindo uma dor. Porque o dia que não tiverem sentindo dor nenhuma, dá uma conferida no espelho para ver se vocês conseguem se ver. É porque provavelmente, sem dor nenhuma, está do outro lado. E nem percebeu. Então, agradeçam, continue sentindo dor, porque faz parte do nosso repertório. E por falar nela, nós trazemos da BBM um abraço solidário, fraterno, grandão, para encarnados e desencarnados, porque numa casa de Deus não existe cadeira vazia, né? Então, em nome da dona Marlene Mendonça, nossa presidente, da diretoria executiva e de todo o corpo de trabalhadores da ABEBM, recebam esse abraço e sintam-se realmente confortáveis nesse abraço, que tem tudo de fraternidade. Tá bom? Então, o tema de hoje é complicado. Eu mesmo estou doido para sair assim, mas não está dando, porque economicamente está difícil. Eu tentei me divorciar do carro, mas o carro não vai, que é prejuízo, é muita coisa, ninguém dá o valor que a gente já gastou nele. O casamento é a mesma coisa. E a gente veio falar aqui da indissolubilidade do casamento, que é o tema proposto no capítulo 22, itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Em verdade, eu tive que pesquisar mais coisas. Não é só, a gente não pode ficar preso num livro só. Não é, pelo amor de Deus, soberba, não é vaidade, não é arrogância. É porque hoje, diferentemente de 1864, quando esse livro foi lançado, o problema era o mesmo. Só que a forma de observar, o prisma pelo qual se enxerga, a velocidade com que as coisas acontecem e, principalmente, a quantidade de eventos que estão ao nosso redor no dia de hoje, faz com que a gente tenha que buscar em outras fontes para não ficar repetitivo ou ficar redundante na situação que é antiga e vai continuar. Não vai acabar hoje nessa palestra. Até porque eu não sou divisor de águas. Jesus dividiu a história da humanidade em antes do Cristo e depois do Cristo. Nenhum outro fez isso. Então, seria muita pretensão a gente querer aqui ser divisor de água para alguma coisa. Ou personal influencer, né? Mídia influencer. A gente estava falando aqui com a Deise, que está vindo pela primeira vez na casa. Eu tive o prazer de recebê-la aqui e já alertei. Deu um azar. Hoje o expositor é o Carlito. Ela ficou meio assustada, virou assim para ir embora, falou, não vai não. Aí resgataram esse espírito encarnado para vir para cá, quem sabe contribuir muito aqui com a obra da casa, né? Enfim, vamos começar com o seguinte. O evangelista Mateus, que foi companheiro de Jesus até aquelas agruras finais no madeiro infame da crucificação, e ele era levi, um publicano, cobrador de impostos. Tá. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus contou a parábola do mau servo, o servo cruel. Ele tinha um outro irmão que devia a ele uma importância, e ele vivia cobrando. Até que um dia ele foi alertado que deveria pagar a um outro a quem esse servo devia. E ele então foi lá diante desse senhor, se prostrou diante dele, pediu, usou 1000 argumentos e o senhor perdoou aquela dívida, dando mais um prazo, mais uma moratória. E eis que esse servo, quando sai da casa desse cobrador, encontrou aquele que era o seu devedor. A atitude foi completamente diferente. Não perdoou, vociferou, apontou o dedo, acusou e fez com que ele fosse preso até que pagasse a dívida para com esse servo. Foi essa parábola que Jesus contou. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Feito isso, nós vamos entrar agora no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, que fala do divórcio.
Vamos lá. Quando acabou de dizer essas coisas, ou seja, a parábola, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ali os curou. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, já vinham perseguindo fariseu e saduceu à frente, e os escribas também. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse mais: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25, quando tem aquele episódio em que Deus, o Senhor, mandou que Adão fosse dormir, porque ele não podia cuidar do paraíso, do Éden, sozinho. E aí fez Adão dormir. Quando ele dormiu, retirou uma costela do lado do coração, e é por isso a mulher tem que estar do lado do coração, e dali formou Eva. É o que está na Gênesis, nós não vamos discutir. Aí, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Então saíram, perguntaram a eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Aí volta na Gênesis, justamente junto ao coração, tirou a costela, formou Eva, que seria a companheira de Adão. E aí então comeram do fruto da árvore do conhecimento, que o fruto proibido é simbolizado pela maçã. Naquela época nem sei se existia maçã. Isso há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Não sei se já existia. Embora a agricultura já existisse no Egito 7.000 anos antes de Cristo. Se verificarmos a questão 59 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que a raça adâmica, começada com Adão e Eva, é em torno de 4.000 anos antes de Cristo. É o que está lá no Livro dos Espíritos em resposta a Kardec. Mas se nós pensarmos lá em Edgar Armond, na sua trilogia Exilado da Capela, Na Cortina do Tempo e Almas Afins, nós vamos verificar que essa grande transmigração de espírito, e nós somos o resultado disso, ou talvez até espírito que veio de lá, essa transmigração de espíritos exilados de Capela e caíram também na Terra, se deu entre 12.000 e 5.000 antes de Cristo. Quem afirma isso é aquele Geraldo Lemos Neto, que foi um dos grandes amigos dos últimos 20 anos de Chico Xavier. Ele esteve junto, teve muita revelação do próprio Chico, e comenta também, aí está aí no YouTube, muita coisa sobre esse livro Exilado da Capela, do nosso querido Edgar Armond, que fez essa trilogia. Então ali a gente sabe um pouco de Atlântida, sabe inclusive em Almas Afins que tem espíritos que se reencontram no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de São Paulo. E esses espíritos que vão lá numa reunião mediúnica, eles voltam à memória no tempo do Velho Egito, os sacerdotes, os escribas, os médicos, os altos funcionários dos faraós. É um livro interessantíssimo. Quem puder ler a trilogia, leia. Se não puder, busque esse, Almas Afins, Edgar Armond. E aí, voltando a Jesus, eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, nós vamos ver isso aonde? Em Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco de Moisés, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis cuida de falar da criação do mundo, da humanidade, de tudo isso, chegar até onde nós chegamos. Êxodos fala dos 40 anos em que eles vagaram pelo deserto até encontrar Canaã, ou a terra prometida. Todos os outros 3 falam de leis explicitamente voltadas para o povo hebreu daquela época. Então, em Deuteronômio, capítulo 22, fala do apedrejamento.
A mulher que for flagrada em adultério, o homem que for flagrado roubando, o homem também em adultério, mas tem uma série de complicações, porque era uma sociedade eminentemente patriarcal. Para o homem tudo, para a mulher nada. Era o varão e a varoa, o homem decidia, o homem era o provedor, o homem trabalhava, a mulher ficava dentro de casa para parir e cuidar da casa. Essa é a grande verdade. E não mudou muito nesses 2000 anos depois de Jesus. Mudou, mas quem não acredita é o próprio homem e acha que a mulher está em plano secundário. Porque ela foi tirada da costela e ele era inteiro. Foi tirada do lado do coração, que é o lugar para abrigar esse ser maravilhoso. E a gente não vem ao mundo se não for através de uma mulher. Não é o pai que gera, não é o pai que carrega 9 meses. Uma exceção é o cavalo marinho. Né? Uma das exceções é o cavalo marinho. O pinguim também tem um período em que ele toma conta daquele ovo até nascer o pinguinzinho. Depois nós vamos falar desses animaizinhos aí, lá na frente, os exemplos que eles dão para nós, e a gente não aprende. Então, quando nós pegamos lá na Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o Senhor, olha como é que era a mídia, como é que Deus era influencer. Virou, provavelmente, os querubins e os serafins, que são os, assim, é uma classe de anjos, são 9 classes de anjos. Cada grupo tem 8, os principais. Então, hoje, a cor amarela é o anjo Rafael. Segunda-feira é o Gabriel, que é o mensageiro. Rafael é da cura. Gabriel é o mensageiro. Aí, terça-feira, tem o Samuel. Quarta-feira tem Miguel, que é o guerreiro da justiça. Foi ele que jogou para as trevas aquele grupo liderado por Lucifer, que Deus tinha mais o que fazer. Miguel, vai lá que eu não vou perder tempo com isso não. E Miguel cumpriu a missão. Na quinta-feira é Aniel. Na sexta-feira é Zaquiel e no sábado é Uriel. Então esses são líderes de grupo, né? São um grupo de 8, tem um líder mais 7. Esses, mas são 72 anjos principais que estavam em volta de tudo. E junto de Deus, dizem, ficam os serafins e os querubins. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que disse Deus? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança façamos o homem. E lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, disse que o Senhor, pegando um punhado de pó da terra, moldou-lhe a figura, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Em tese, esse era Adão. E isso é a versão da Bíblia, mas vejam que a doutrina espírita, que é a fé raciocinada, tem 3 pilares: religião, ciência, filosofia. Porque é com a filosofia que a gente vai estudar, vai aprender a ser amante do conhecimento e vai buscar, então, com a filosofia, a união da religião com a ciência e tirar os 9 fora, vão ver os prós e contras, vão ver o que é isso aqui. Então, tem muita coisa que está na Gênesis, se você for ver pela ciência, não era bem assim. Mas naquele momento, naquele contexto, para aquela sociedade, sem os recursos que a ciência veio hoje trazer, era daquele jeito que tinha que ser explicitado, e Moisés fez isso muito bem. Tanto que o livro mais lido, mais vendido, mais publicado, mais editado na história da humanidade chama-se Bíblia Sagrada. O segundo livro dizem que é o Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Quem está de cabelinho branco lembra do Pequeno Príncipe, que fez a nossa, né, alegria, né, no conhecimento, na socialização, na fraternidade, na solidariedade. Quem puder, mesmo agora com cabelinho branco, leia O Pequeno Príncipe. É uma lição de vida. Então, nessas circunstâncias, voltando à Gênesis, lá no mesmo capítulo 2, versículos já 21 a 25, foi quando o Senhor, que já havia colocado Adão como responsável pelo paraíso, viu que ele sozinho não daria conta, e que ele precisava de uma companheira. Há até um personal religioso, vamos dizer assim, né? Aí um personal que é palestrante, veio lá de outra denominação religiosa, mas ele diz, casa, né? Ele contando a história de Adão, vocês vão lembrar pelo tom de quem é, né?
Adão, essa tua felicidade está me incomodando, Adão. Vai dormir, Adão, que eu vou arrumar um problema para tu. É desse jeito. Muito inteligente, deu nome aos bichos, porque foi Adão quem deu o nome aos bichos, né, como nós conhecemos. E esse pastor agora já virou apresentador, personal, qualquer coisa aí, e ele vai fazendo sucesso. Eu não ganho nada dele para falar do nome dele, então não vou falar do nome, você já sabe quem é. É um gaiato e fala tudo sobre o casamento, mas com conhecimento. Ele estudou muito, fez seminário, tudo, ele se preparou para isso. E ele vem falando, contando as agruras do casamento, mas de uma forma bem descontraída, bem despojada. E eu sei que em cada igreja que ele vai, a plateia vem abaixo pelas frases que ele fala, pelas colocações que ele faz. Mas, no fim, é uma comédia mesmo. Está aí Dante Alighieri, a Divina Comédia Humana, né? Então, voltando lá. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento e desagradaram ao Senhor. E ele, então, os colocou para fora do paraíso. 3,19, por desobedecerem à ordem do Senhor. Então, do suor do corpo, do suor da testa, tirariam o pão que comeriam, porquanto do pó da terra vieram e ao pó da terra voltariam. Então, do pó viemos, ao pó voltaremos. E não por acaso, quando diz lá em Gênesis 2, versículo 7, que pegando um punhado de pó da terra, a gente sempre fala isso, inclusive na BBM. Já observaram quantos sais minerais tem na terra que nós temos no corpo? São 23 ou 25. Então, enxofre, cálcio, cloro, molibdênio, selênio, zinco, magnésio, manganês, ferro, tudo isso tem na terra e tem no nosso corpo, porque teríamos que guardar uma similitude com o orbe que nos recebeu. Se estivéssemos em Marte, seria outra composição, Júpiter, Saturno, né? Plutão, qualquer Lua, qualquer outro lugar seria similar ao meio ambiente que nos recebeu. Então, até nisso, Jesus foi muito feliz em trazer essa exortação para nós, e Deus foi maravilhoso com a misericórdia dele de nos trazer até aqui. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, lá por volta de 2950 a.C., a 10ª geração a partir de Adão e Eva é representada por Noé, Sem, Cão e Jafé, os seus 3 filhos. Fizeram a arca por ordem de Deus, né? Preservaram com as suas mulheres a descendência, houve o dilúvio, eliminou um monte de raças, inclusive muita coisa da raça humana. E aí, lá em Gênesis 11, versículo 26, fala de um personagem chamado Tera, dizendo que Tera viveu 70 anos e gerou a Abrão, Naor e Harã. Então, Abraão já é Abrão ainda, virou Abraão depois. Já é a 20ª geração a partir de Adão. Então ele era consorciado com Saraí, que depois virou Sara. O Senhor mudou o nome. E aí geraram primeiro Abrão e Agar, que era a serva de Sara, geraram Ismael, que é o nosso anjo protetor. Lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E depois, o próprio Abrão, já com 1 século de existência, e Sara com 90 anos, geraram Isaac. E aí começou a confusão. E aí Sara começou, olha, ou ele ou eu. Então, ele tinha que continuar casado, né? Embora não tivesse ainda a certidão, mas estava casado. Então, ele abriu mão da serva e do filho primogênito, que era Ismael. Eles foram pelo deserto, mas o Senhor proveu a existência deles. E aí ele continuou com Sara e com Isaac. Isaac cresceu, casou com Rebeca. Teve Esaú e Jacó. E aí Jacó foi mandado por Rebeca justamente nas terras de Labão, que era irmão de Rebeca. Chegou lá, ele se apaixonou por Raquel. Linda, maravilhosa, só que Raquel era caçula. Então ele fez um trato com Labão. Labão exigiu que ele trabalhasse para ele durante 7 anos para ter direito à mão de Raquel.
E existia Lia, que era a irmã mais velha de Raquel, mas cheia de defeitos especiais. Acho que era manca, tinha um problema de coluna, era vesga, tinha um monte de coisa. Ele não queria, não era formosa para casar. Aí a união pelo corpo. Ele não viu o espírito. Primeiro a Raquel. Aí, ao fim de 7 anos, Labão virou para ele: ora, que esperto achas que sou? Então, como? Não conheces a lei? Que diz que primeiro casa o primogênito, só depois o caçula. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter direito à mão de Raquel, porque ele teve que casar primeiro com a Léia, que ele não queria. E as duas também não podiam dar filhos, mas tinham as servas, Bila e Zilpa. E aí elas cederam às servas e Jacó começou a botar filho no mundo, até que elas também engravidaram. Então, com essas 4 mulheres, Jacó teve 13 filhos. Uma, Diná, a varoa, que não apitava nada, a mulher não apitava nada, e 12 varões que geraram as 12 tribos de Israel. Ismael lá também casou com uma mulher egípcia, a Bíblia não diz o nome dela, e teve 13 filhos. Uma mulher, a varoa, que não apitava nada, e 12 varões que geraram e iniciaram as 12 tribos árabes. Então, quando se fala que Abraão é o patriarca, que não haveria guerra, não deveria haver, eles estão cometendo o fratricídio, estão matando aos próprios irmãos, porque Abraão é o patriarca dos árabes, dos hebreus ou judeus e também dos cristãos, que somos nós. Então, o judaísmo, os muçulmanos e o cristianismo, os cristãos como nós, viemos de uma mesma árvore, Abraão e Sara, e veio começando, chegou até aqui. Então, para vocês terem uma ideia, na genealogia de Jesus, que está lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, mostra para nós que desde Abraão, passando por Maria, por José, chegou em Jesus. Está ali, Mateus capítulo 1. E com isso, nós já vamos adiantando aqui, que a hora está passando, não sei o que Daniel faz nesse relógio. E aí, com isso tudo, chegou Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, como a gente falou. E lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, conta a história também do arcanjo Gabriel em diálogo com Maria. Salve a graça do Senhor é contigo. Daí a origem da Ave Maria cheia de graça. A segunda parte também está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, que é Isabel. Bendita sois tu, és tu, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, a Ave Maria é composta no Evangelho de Lucas. Então, capítulo 1. Nessas circunstâncias, depois surgiu a Santa Maria, mas isso por volta do ano 1000, nas igrejas lá, os sacerdotes diziam uma parte e o povo dizia a outra. Maria passou a ser a grande intercessora de todos nós. Então, agora nós vamos falar do seguinte. Gabriel chegou para Maria e disse que ela seria coberta pelo Espírito Santo em nome de Deus, geraria um filho ao qual daria o nome de Jesus. Inicialmente era Emmanuel. Emmanuel significa Deus entre nós. Esse era o nome que se daria, era o sentimento, mas o nome, Gabriel disse, vai ser Jesus. Então, nessas circunstâncias, José, que era viúvo, já tinha 4 filhos, iria desposar Maria, ainda uma jovem, como eles diziam lá, uma jovem virgem, mas ela coberta pelo Espírito Santo e gerando a Jesus, no diálogo com Gabriel no versículo 1, se não tivesse como dar conta para a sociedade, para a família da época, que ela estava casada, ela seria apedrejada, porque ela cometeu adultério com alguém. Está lá em Deuteronômio, que manda apedrejar ou lapidar. José, para evitar isso, era um homem de bom coração. O que fez? Pensou, vou fazer o seguinte, caso ela está grávida, vou casar e vou lhe dar uma carta de divórcio. Ela, então, como divorciada, poderia casar de novo. Então, o divórcio não é novidade para nós, já estava lá em Deuteronômio, capítulo 24. Deixa eu ver versículos 1 a 4. Então, desde que a mulher não caísse mais na graça do olhar do homem, olha só como é que a mulher era tratada, ele daria a ela a carta de divórcio, ela estaria livre e ele também, para casar de novo. Então, Jesus, quando disse que seria adultério, mesmo divorciado,
está lá em Mateus, a gente viu o capítulo 19, é porque a união tem que ser de espíritos, tem que ser comunhão de ideias, tem que ser pelo sentimento do amor, voltando ao coração de Adão, de onde foi próximo, foi tirada a costela para formar Eva. Era disso que Jesus falava, quando ele diz lá em Mateus 19, no princípio não era assim. O divórcio veio depois, quando Moisés, que era legislador, escreveu isso para o povo hebreu, porque tinha que botar ordem. Era o Deus vingativo, era o Deus rancoroso, mandava fogo do céu, mandava tsunami, terremoto, então mandava doenças, pragas. Deus fazia tudo na imaginação do homem, mas esse Deus tinha que ser pintado dessa forma pela evolução moral daquele povo. Eu vou perguntar, tem alguma coisa a ver com a gente? Não, né? Nós somos uns anjos de candura. Pois é, nessas circunstâncias, quando Jesus veio, e ele é o advento, a boa nova é representado por ele próprio, ele também veio trazer a boa nova, que era a boa notícia, que Deus é Pai misericordioso, suas leis são eternas, perfeitas e imutáveis. Nós é que temos que nos moldar para nos acomodarmos nesse seio paterno de amor, de glória e de graça, mas temos que ter evolução moral. O hino do Dr. Bezerra, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao final, diz assim: as nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Não é assim? A gente não pede ao Dr. Bezerra para nos ajudar? Então, a verdade está no Evangelho. Nós é que temos que evoluir para nos acomodarmos e nos fixarmos dentro das diretrizes daquilo que lá está registrado. Só assim alcançaremos a graça da evolução. Do contrário, vamos continuar naquela questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? A primeira palavra da resposta, expiação. Nós temos que expiar. E é um processo triplo: expiação, arrependimento e reparação. Não tem nada que a gente passe nessa vida que não seja consequência imediata das outras existências ou imediata. Um mal que a gente faz agora e recebe agora, paga. Graças a Deus, temos o véu do esquecimento para não saber o que a gente fez lá atrás, que se a gente reencarnou, boa coisa não é. Agora, tem uma outra coisa que a gente não tem a percepção das penas que estamos pagando, se é de vida passada ou se é da vida presente. Nós não conseguimos separar isso, porque não temos como desdobrar o suficiente. Há espíritos encarnados que conseguem ver tudo, deles próprios e nossos. Mas aí é um Chico Xavier. Não vou nem falar outros para não cair aqui em redundância, né? Um Chico Xavier da vida. E qual é a distância entre nós e eles? Imensurável. Imagina dele para Celina, que é auxiliar da Mãe Santíssima. Para a Mãe Santíssima, para Jesus, para Deus. Olha quanta coisa falta para nós. Nós estamos lá no finalzinho mesmo, grãozinho de areia dessa praia chamada Universo. Pois bem, Jesus Cristo esperou completar os 30 anos para começar o seu sacerdócio, escolheu os 12 apóstolos, está lá em Mateus capítulo 10, e escolheu os 70 discípulos, está em Lucas capítulo 10. A principal diferença entre apóstolo e discípulo é que eles podiam curar leprosos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos e curar as outras doenças em si, além de propagar o cristianismo, a ideia de Jesus. E os discípulos só poderiam, desses 4, só poderiam curar os doentes. Os outros eles não podiam fazer. Essa é a grande diferença entre o apóstolo de Mateus e o discípulo de Lucas. Pois muito bem, no meio disso tudo, desses 12, o grande líder era o Simão, que depois virou Pedro. E Jesus disse a ele: Pedro, és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E Pedro foi o primeiro papa. Um detalhe, Pedro era casado. Vocês vão ver lá em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, que uma das peripécias de Jesus foi curar a sogra de Pedro, que estava muito doente, desenganada, ele curou. Se tinha a sogra, tinha a mulher. Eu vou casar com a sogra? Não. Então, Pedro era casado. Dos outros, alguns até tinham filhos. E o doutor Bezerra, que era Zaqueu na época, era casado e tinha filhos, mas ele só entrou para o grupo dos 12 depois que Judas morreu, se suicidou.
Então ele entrou, queria ser Mateus também, mas aí, ó, já tem Mateus demais, tem muita dupla sertaneja aqui, Tiago maior, Tiago menor, aí, não, Judas Iscariotes, o outro, Judas Tadeu, não, vamos, já tem Mateus, vai ser Matias, e aí ficou Matias, o apóstolo Matias é o doutor Bezerra. Então, a partir desse primeiro evento, Pedro Casado foi o primeiro Papa, veio modificando, mas aí veio o primeiro concílio de Latrão, em 1123, depois foi em 1139, o segundo concílio de Latrão. Por quê? Porque foi realizado esse concílio na Basílica de São João de Latrão, em Roma. E ali ficou ratificado nesse segundo concílio que os padres não poderiam casar, e eles que fazem o casamento, porque teriam que se dedicar integralmente ao celibato. Isso é a versão que veio de lá. Aí a gente vai pesquisando, vai estudando. Por outro lado, vamos ver o seguinte, como seria a disputa quando um padre morresse entre a viúva e seus descendentes para receber os bens destinados ao padre, que viriam da onde? Da igreja. Então o padre não casa. Aqui é só uma ilação de tudo aquilo que a gente leu. Eu não estou aqui como o senhor da verdade. Isso é o que a gente lê e pesquisa. E vê então essa exigência. Quando lá na despedida de Jesus, na última ceia, na quinta-feira santa, depois do lava-pés, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, vê o capítulo 14, em que Tomé e Filipe estavam preocupados em saber para onde ia Jesus, porque eles queriam segui-lo, para onde ele fosse. Aí lá em João 14, versículos 5 a 7, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, lá ainda no capítulo 14, versículos 15 a 17, ele disse, assim como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros. Fazei isso e quando for ao Pai, pedirei que vos mande um ajudador que fique entre vós para todo sempre. Esse ajudador, o Consolador, veio na forma da doutrina espírita. Aí chegamos a Allan Kardec, 1857, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Aí está lá na questão 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? Resposta. É um progresso na marcha da humanidade. Questão 695. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Resposta. O retorno à vida animal. Aí era aquela história, o cidadão saía da caverna, vinha com tacape, dava uma cacetada naquela mulher que ele escolheu, ela caía no chão, ele arrastava pelo cabelo e levava para a caverna dele, passava a ser dele, propriedade. E nós não temos nem isso sobre nós mesmos, porque temos que entregar o corpo. Como eu, espírito encarnado, posso ser dono de alguém? Infelizmente, né? Na nossa idade média aqui, a partir de 1531, quantos foram donos de escravos, faziam o que queriam da vida deles? Desde a realeza até o senhor do engenho, passando pelos comerciantes, as pessoas acharam que têm direito a ter a vida daquele à sua disposição. É uma triste página da história, não só do Brasil, mas da humanidade. Mas voltando lá ao ponto, tem uma outra questão, 939 do Livro dos Espíritos, que o final dela, o resumo que dá realmente o resumo da ópera. Há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível, como o próprio corpo. E eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com o amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. Então, quando vem a primeira cirurgia plástica, quando a pele começa a ficar mais flácida, quando as gordurinhas indesejáveis vão surgindo nas partes que não deveriam ter, quando os cabelos vão ficando brancos, e aí acaba a graça para um lado e para o outro, e vai se procurar coisa melhor. Lembra desse que a gente estava falando no início? Então, no reino animal, para vocês terem ideia, é o que a gente falou do cavalo marinho, arara vermelha, pinguim, cisne, ganso, lobo, castor, gibão, que é uma espécie de primata, cavalo marinho, até o cupim, eles têm união monogâmica. É natural que quando um morra, bem antes do outro, ainda em fase fértil, fase reprodutiva,
acredito que eles vão buscar outro parceiro, mas só quando o padre diz até que a morte os separe, não é? Então, a morte do amor, que quando o amor morre, aconteceu a primeira morte em vida. A gente está morto vivo porque o amor se foi, né? E eu estou de olho no relógio. Aí, em 1864, nós vamos cair no capítulo 22, versículos 1 a 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem os itens 3, 4 e 5 que falam. Item 3 fala que, por Deus, é exclusivamente a lei do amor. E nós vamos à igreja, a Igreja Católica, no caso, é a que tem reconhecimento oficial, junto com os tratados, os acordos com o cartório do registro civil. Quando a gente assina aquela certidão, está lá também. E na identidade, você pode tirar quantas quiser, agora vem lá o número. Casado, no livro tal, página tal, folha tal, no cartório tal, está tudo ali. Então, a gente está amarrado e vai ser assim cada vez mais. Então, eles falam que é a lei do amor. No item 4 fala assim, a lei civil tem por fim regular relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil e necessária, mas variável. Então aí tem o divórcio, tem o testamento, tem o inventário, tem a guarda compartilhada, tem que ter lei até para isso, porque se deixar pelos dois vão se engalfinhar, um achando. Existe um sentimento, tem até um nome, tem um tratamento no direito, chama-se alienação parental. A cada final de semana, quando a criança está com o pai ou com a mãe, ele diz tudo que pode contra o outro. Ou o pai contra a mãe, ou a mãe contra... Não, ó, vem, olha, quando o juiz perguntar, você diz, prefere ficar com a mãe por isso, isso, isso. Olha, se o juiz perguntar com quem você quer ficar, diz que é com o papai. Você está vendo aí a bicicleta nova? Viu o computador que você pediu? Está vendo aí o novo videogame? Papai vai te dar muito mais coisas se tu fizer isso. Isso é alienação parental, porque está procurando alienar a criança do sentimento de amor e do vínculo com outro ser que a gerou. Olha a covardia que é. E muita gente, excelência, eu falei isso, porque a criança vai lá e conta. O azar deles é esse, que a criança, na pureza dela, seu juiz, excelência, eu falei isso, porque papai mandou. Olha, excelência, olha, eu posso responder. Aí tem um curador, né? Normalmente tem um curador, está ali perto, né? Tem o pessoal da vara da infância e da juventude, tem um conselho tutelar, todo mundo se mete na história. Na hora que olha na praça, um no olho do outro, não tem nenhum desses em volta. Também não se consulta nenhum. Olha, adorei aquela lourinha ali. Será que eu posso, seu juiz? Ninguém pergunta, vai lá e pegou, é dele. Ela também, da parte de lá, a mesma coisa, senão não haveria esse consórcio, essa união. Mas no início é assim. Aí dizem que se o casamento realmente fosse bom, não teria necessidade de testemunhas. Né? Aí o cara bota... Agora, e está tão mais complicado que antigamente o padrinho e a madrinha eram um só. E aquilo era respeitado a vida toda. Agora tem mais padrinho do que convidado na igreja. Já observaram? Tinha 15 padrinhos, 20 padrinhos. Aí a maior parte da cerimônia do casamento é o desfile dos padrinhos passando. A cerimônia mesmo dura 10 minutos, porque meia hora gastou com a entrada e a saída dos padrinhos, tal a quantidade. Porque se vê a parte material, cada padrinho é um presente que eu quero, não posso comprar, então, você foi escolhido nosso padrinho. É assim. Então, eu vivenciei essa experiência de ter apenas os 2 padrinhos, os meus e os dela. Mas hoje eu vejo os sobrinhos afilhados casando aí, eu já fui padrinho agora em maio, eram acho que 12 ou 13 casais de padrinho. Tipo assim, o primo, aí uma amiga que ele conheceu na escola. Então, como é que isso vai dar em casamento depois entre eles? Não sei, mas é padrinho, está lá. Convenções é a sociedade que exige. Quem estudou sociologia ou leu alguma coisa, os focos e mores, modos e costumes. Né? Então, é cada um da sua época. E aqui no Brasil, existia o desquite. Então, era reconhecida a união, desde que a desunião já estivesse há 1 ano, pelo menos, registrado na justiça, ou 2 anos, de fato, já poderia se pensar
em alguma coisa de um outro matrimônio, mas não tinha lei que instituía, porque só o divórcio separa de fato e dá o direito de casar de novo, o desquite não. Então, Estado Civil desquitado, e aí que era um desfrute só, o cara, pô, naquela condição de desquitado, oh, esse é um herói, esse cara foi corajoso, é esse homem que eu quero na minha vida, e 15 minutos depois lá foi ele, porque ela vai arrumar outro, ele vai arrumar outra, porque está desquitado. Aí vem o divórcio, que obriga a casar de novo, registrar no cartório, estar num templo, né, religioso, seja qual denominação for. E com isso, o que aconteceu? Em 1977, o senador Nelson Carneiro veio com a lei do divórcio, que é a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 77, já está atualizada, claro, e aí instituiu o divórcio. Então, em 88, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988 pelo senador Ulisses Guimarães, traz no seu artigo 226, caput, ou seja, o início, a família, base da sociedade, terá especial proteção do Estado. Então, essa proteção é na forma de lei, de estatutos, essas coisas todas para regular o convívio, a convivência do amor do homem e da mulher. Muito bem. Esse artigo 226, no parágrafo 6º, exigia que, se estivesse mais ou menos há 1 ano, ou a separação de fato há 2 anos, copiando a lei anterior, poderia requerer o divórcio. Aí veio a emenda constitucional número 66, de 13 de julho de 2010, ou seja, está completando hoje 15 anos, tá? A emenda constitucional número 66. Fez cair por terra essa exigência. Para vocês terem uma ideia, pela evolução, pela mídia, pela vida digital que estamos levando, existe um site chamado e-notariado. Eu saí de casa, minha mulher está lá cuidando do meu sogro, eu saí e vim para cá. Quando eu chegar em casa, eu vim falar de casamento. Se eu chegar em casa, eu estou planejando, eu vou entrar no e-notariado, eu vou querer uma certidão de divórcio, ela só vai saber disso quando isso chegar lá para ela. Eu posso pedir, a decisão é unilateral, não precisa mais ter acordo entre um e outro. É litigioso quando tem bens. No início é assim, meu bem para lá, meu bem para cá, né, meu amor. Aí no final, meus bens. Esses são meus bens, esses são teus bens. Para variar, querem sempre mais da metade do que é direito do outro também. Isso é a falta do amor, da comunhão. Então, para vocês terem uma ideia, divórcio prateado é o divórcio que acontece com mais de 50 anos de idade dos cônjuges. Em 2010, era em torno de 10% do número de divórcios. Em 2024, ele saltou para 30%. Aumenta. Casamento em 2022, segundo dado do IBGE e do Registro Civil, 970 mil casamentos no Brasil. Divórcio, 420 mil. Casamentos em 2023, era 970. 941 mil, baixou o número de uniões registradas. Mas aumentou de divórcio, 441 mil em 2023, principalmente depois do aprisionamento do casal dentro de casa por causa da pandemia. A Covid veio trazer esse divisor de águas também nas relações entre homem e mulher. Então, sai um para um lado e outro para o outro para trabalhar, um sai para trabalhar, o outro fica em casa tomando conta de filho, e acontece também da mulher sair e o homem ficar, eu conheço alguns. O homem ficou para educar as crianças, tomar conta dos filhos, porque o salário da mulher era melhor que o do homem. E ficou. Então, de 2020 até 2023, foram obrigados a ficar dentro de casa, em home office, as crianças chorando, não tinha escola, não tinha nada, e aí foram descobrir a verdadeira realidade, com quem verdadeiramente eu casei, com quem verdadeiramente a minha mulher se casou, e aí as coisas vão se revelando. Aqueles que estão imbuídos, envolvidos, estão num templo religioso, seja qual for a religião, tem mais proximidade com Deus, mais proximidade com a verdade de Jesus, com aquilo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Então, a gente procura se manter mais a prumo, vai vendo os exemplos dos casais mais velhos, mais longevos nessa relação em volta de nós, e vamos aprendendo um pouco mais. E aí, as causas: maior realização pessoal, lembra que a gente conversou?
mudança nas expectativas de vida, possibilidade de novas experiências após a aposentadoria, redescoberta de si mesmo. Eu fui fazer pilates, conheci alguém muito mais interessante. Eu quis fazer dança de salão, ela não quis, porque ela é baixinha, eu sou alto. Aí eu conheci uma do meu tamanho na dança de salão, aí fez com que eu mudasse a minha vida totalmente por causa da dança de salão. E aí está na academia, eu gosto de barzinho, ela gosta de ficar em casa. Eu gosto de ficar lendo, ela gosta de ficar vendo televisão. E aí a saída, principalmente a saída dos filhos de casa pelo casamento, por intercâmbio, por trabalho, vai morar longe, a casa fica vazia e aí tem que se olhar mais. Enquanto tem pretexto para conduzir um ou outro evento, é complicado. Mas essas são as causas. E aí os pilares do casamento: comunicação, confiança, compromisso ou comprometimento com aquela pessoa e aquela relação, e o amor. Eu botei até em letra maior aqui no resumo. Então, voltando à doutrina espírita, no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, capítulo 18, Espiritismo e Lar. Eu vou ler para vocês, porque achei assim uma peça maravilhosa que vai ilustrar bem o que a gente está falando. Casamento acidental. Encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual. É uma parte relevante da nossa sociedade e dos tipos de casamento que nós vemos. Eu me encontro nessa aqui, a gente está na doutrina espírita, eu já me coloco aqui, não precisa ninguém apontar. Reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Olha a questão 67, se a gente reencarnou é expiação, se reencarnou é porque tem alguma coisa lá de trás que não está paga, e temos que pagar, temos que reparar. Casamentos sacrificiais. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. É o exemplo do capítulo 46 do livro Nosso Lar, do André Luiz, onde a mãe dele comunica a ele que vai reencarnar de novo para casar de novo com o pai dele, para ter como filhas duas das mulheres que perseguiam na erraticidade o pai de André Luiz. Então ela viria como mãe dessas filhas para doutriná-las no caminho do amor, para que perdoassem o pai do André Luiz e ele, enfim, tivesse paz. É o início dela, né? Aí tem os casamentos afins, reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Aí quando a gente vê aquele casamento de 50 anos, 60 anos, 75 anos, bodas de carvalho, eita, Lelê! Aí a gente fica assim, tanto que vira notícia, sai na televisão, sai no rádio. A cidade onde acontece a união e a comemoração desse casamento exatamente para vivenciar uma alegria que muitos não vão alcançar sequer com a possibilidade de esticar a vida ao máximo que puderem. E existem os casamentos transcendentes, são 5 tipos. Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Aí tem um resumo nesse mesmo livro, Martins Peralva. Por isso existem tantos lares onde reina desarmonia, onde impera desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias. Mas se a Terra é de provas e expiações, o que nós podemos esperar se nós não evoluirmos junto com o planeta? Então, essa nova fase de planeta de regeneração, ela leva, em média, segundo alguns palestrantes mais ilustres, em torno de 7.000 anos. Então, nós estamos no limiar, por coincidência, né? Uma felicidade incrível, nós estamos aqui próximo de uma. Os mais jovens, como o nosso amigo botafoguense aí, ele vai estar em 2057, saltitante, talvez com cabelos brancos, assim, igual o meu. Mas eu estaria com 101 anos. Se Carlito já é chato aos 68, imagina Carlito com 101. Nem a minha mulher, que é uma santa, vai me aturar, não vai aguentar. Ela vai e volta e não vai ter jeito. Então, o pensamento de Emmanuel também para Martins Peralva, capítulo 14, olha o tempo. Sexo e amor, capítulo 14. Comparação do casamento em que a grande maioria é o consórcio pelo corpo e em pequeníssimo número pelo espírito. Sexo e evolução, de Walter Barcelos, ele traz também 3 capítulos fundamentais. Capítulo 17, que fala de sexo e estímulo. Capítulo 18, que fala de sexo e matrimônio. E capítulo 22, que fala a evolução do instinto sexual. Finalmente, Jesus perante a cristandade, Frederico Pereira da Silva Júnior, pelo espírito Bittencourt Sampaio.
casamento e celibato. Uma pergunta: e será o celibato uma condição essencial para o indivíduo ser ministro de Jesus na terra? Resposta: não. Pois se o celibato constituísse condição indispensável para o regular funcionamento da igreja, a Pedro, o grande apóstolo que era o chefe de família, não teria sido dada a suprema missão de dirigir essa mesma igreja. O divino mestre teria de escolher outro missionário. A gente termina assim, porque se não tiver o amor envolvido, e aqui, para concluir aqui, eu tenho 50 segundos, uma última frase que eu botei assim: e ainda precisamos de proteção, com reticências. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Olha aí, está fazendo aniversário também. Está fazendo 35 anos. Aquela criança protegida lá hoje é pai, outros já são até avós, porque está tudo tão precoce. Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Vai completar agora 19 anos, dia 7 de agosto. Guarda compartilhada, Lei 11.698, de 13 de junho de 2008. Olha aí, 13 de junho, hoje é 13. Atualizada pela Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Então, são 5 estatutos para nos obrigar a cumprir aquilo que deveríamos ter feito pelo amor. Então, só a coerção da lei que me obriga, como existia lá em Deuteronômio, o divórcio no capítulo 24. Se fosse realmente pelo amor, Jesus não precisaria voltar 2000 anos depois para nos lembrar, e a doutrina espírita não poderia, 18 séculos e meio depois, voltar para relembrar. Então, o Pentateuco de Kardec mostra para nós a verdade. E traz para nós a liberdade, o livre-arbítrio. A verdade está aqui, você aceita? Ela está aqui posta. Quando eu fizer a reforma íntima... Foi cortado o som? Ah, não. Mas eu recebi um aviso. Então, quando houver realmente o amor de verdade, eu não vou precisar de lei para regular a minha relação com quem quer que seja. Nem com o pai, o idoso, nem com o filho, que é o ECA, nem a Maria da Penha, que é a relação com a que eu escolhi como companheira, simbolicamente saiu da minha costela, está junto do meu coração, mas eu acabo estendendo o braço e ferindo com a mão aquilo que eu deveria trazer junto ao peito, junto ao coração. Então, essa é a grande realidade que nós vivemos, torcendo para que a doutrina espírita consiga realmente fazer a mudança na vida de muita gente, que a verdadeira reforma íntima não é de fora para dentro, é de dentro para fora, para que a gente conscientize e trate melhor aquela que é a relação aqui não vai dar certo, tirou meu som de novo. Nós aqui também agradecemos esse passeio, além de educativo evangélico, histórico, né? Bastante interessante. Vamos então encerrar a primeira parte dos trabalhos desta manhã, buscando em nós o melhor de nós, para ajudarmos no trabalho que a Espiritualidade Amiga vem realizando nesta casa de oração, que é o trabalho de passe. E, portanto, te somos gratos, Jesus, e amigos desta casa, do plano espiritual, sob teu comando, e te veio a bênção de Cristo, que estão aqui a nos assessorar, nos assistir, nos orientando, nos conduzindo, muitas das vezes, para a realização ideal deste trabalho. Abençoa esse nosso propósito e essa tarefa dessa manhã, e nos despedimos nesse momento, para iniciarmos o momento seguinte. Que assim seja.